Muito boa tarde. Eu sou o Charo e sou sócio sênior da Advocacia CNS e estou com grande honra de convidar a senhora Liu Xiaohong, também sócio sênior da Advocacia para a apresentação sobre o tema de hoje, que é convergência e integração do sistema legal na área da cooperação de ranching. E, seguidamente, vamos convidar a senhora advogada Liu Xiaohong para apresentar o seu tema. Muito boa tarde a todos. Muito boa tarde. Eu sou a Advocacia Chance de Zhuhai. Eu estou com grande honra de poder participar neste seminário. O meu tema de hoje é sobre a convergência e integração do sistema jurídico na área da cooperação de ranching entre Macau e Guangdong. Quando falamos desta zona de cooperação aprofundada, nós vamos ver em seguinte perspectiva, ou seja, seu posicionamento, objetivo, desafios, problemas existentes e também, quanto ao terceiro aspecto, é o resultado já efetuado nesta zona da cooperação no âmbito de matéria civil e comercial e a sua perspectiva no futuro. E, em primeiro lugar, vou apresentar quanto ao posicionamento desta zona. Esta zona é desenhada pelo presidente Xi Jinping e é uma decisão importante do governo chinês. Nesse enquadramento, pretende, através desta nova estratégia do Estado, explorar esta potencialidade da zona da cooperação aprofundada entre Macau e Guangdong. E também esta pretende reforçar uma reforma jurídica nesta zona, por sua vez, melhor implementar as vantagens de um país e dois sistemas. Como é que podemos, através de Macau, articular com o mundo internacional? Este tipo de cooperação judicial, também no âmbito da mediação e arbitragem, são todos meios alternativos para a resolução dos conflitos. E, por outro lado, o governo de Haiyang, já em 2022, para a elaboração das suas leis, também iniciou os trabalhos para aperfeiçoamento dos trabalhos legislativos em ranching. Por sua vez, podemos melhorar a vida nesta zona e assim tentando integrando o regime jurídico dos dois territórios. Por sua vez, também aperfeiçoando o mecanismo da resolução dos conflitos, de modo a facilitar, nomeadamente disponibilizar meios facilitantes para a prestação de serviços jurídicos. E aqui também vamos ver algumas definições deste trabalho. Quanto à segunda parte, vamos ver quais são os problemas e dificuldades existentes para a cooperação. Tem de saber que esta é uma concepção totalmente não inovadora, quer a nível internacional, quer a nível nacional, e não dispõe qualquer experiência que possa servir de referência. E esta cooperação de transjurisdição não é algo nunca existiu antes.
Por isso, nem existe uma lei superior comum para seu ajustamento e trata de uma política inovadora e é precisa de mais estudo e investigação para poder trazer uma integração entre regimes jurídicos dos dois lados. E para a implementação desta cooperação, o ponto-chave é resolver as dificuldades das diferenças dos mecanismos dos dois lados. A integração transjurisdição levanta novas exigências e desafios aos serviços jurídicos da zona da cooperação aprofundada. E os serviços jurídicos devem integrar-se aprofundadamente entre duas jurisdições. E no plano diretor e os seus diplomas legais fundamentais estipularam, em princípio, uma série de questões relacionadas com a vida e o emprego dos residentes de Macau na ilha de Hengqin. Atualmente, está ainda por concluir uma série de leis e regulamentos na zona da cooperação aprofundada destinados aos residentes de Macau. Não é adequado copiar totalmente o regime jurídico do interior da China, nem aplicar diretamente o regime jurídico de Macau. Precisamos de ter alguma medida para poder integrar os dois regimes. Assim também podemos obter um equilíbrio e o máximo de cuidado aos hábitos e costumes da população de Macau, encontrar um sistema jurídico que se pode convergir o de Macau, articulando com o mecanismo e regulamentos de Macau, promover a convergência das regras entre Guangdong e Macau, criar um mecanismo internacional de captação de investimentos e criar condições para o desenvolvimento diversificado das indústrias de Macau. Sendo isso um grande desafio, também oportunidades para o desenvolvimento desta zona da cooperação. Claro que o mecanismo diversificado da resolução de conflitos comerciais ainda não está aperfeiçoado na ilha de Hengqin. A limitação das funções dos tribunais, o centro da mediação na Hengqin abrange apenas a mediação antes e depois o processo judicial. Já fizeram algum trabalho para optimizar estes trabalhos, mas ainda há sempre escassez para isso. E ainda foi criado agora um Instituto de Arbitragem Internacional em Zhuhai, ou seja, propriamente em Hengqin. Isto só foi criado em agosto passado, cujos serviços, para além da arbitragem, também mediação. No entanto, não foram ainda criados mecanismos de convergência para a mediação, arbitragem e os processos judiciais dos conflitos em matéria comercial. Por isso, nós esperamos que podemos ainda acelerar todos esses procedimentos para podermos ter um regime mais aperfeiçoado nos tribunais e nesses mecanismos para a resolução dos conflitos e, por sua vez, consegue permitir que também consegue revelar um grande papel da Associação Geral dos Moradores de Macau, que vão destacar na ilha de Hengqin, e vamos aproveitar o seu papel nos trabalhos da mediação. Assim, também pretendemos que, com o aumento da taxa de participação nas ações judiciais dos jurados e mediadores de Hong Kong e de Macau, através da nomeação pelos tribunais de Hengqin, maximizando a função mediadora nessa ilha. Reforçar a plataforma One Stop para integrar os serviços da mediação, arbitragem na ação judicial da matéria comercial, que disponibiliza consulta online, avaliação online, mediação online, arbitragem online, litígio online e outros serviços para facilitar a resolução das disputas transfronteiriças. Hoje de manhã também teve um seminário em Zhuhai para a apresentação dessas novas matérias em Zhuhai, nomeadamente nesse Instituto Internacional
Nacional de Arbitragem em Zhuhai conseguiu fornecer esses serviços online e também um serviço one-stop aos seus clientes para a resolução das disputas. Hoje de manhã tivemos uma reunião para inaugurar este serviço. Isso significa que já estão a dispor estes tipos de serviços. Bom, este é o terceiro aspecto. E agora, no quarto aspecto, se já conheceram a zona Qianhai, porque na zona de Qianhai, em Shenzhen, também tiveram uma experiência aprofundada, porque, claro, que a sua cooperação é mais com Hong Kong, mas eles ainda, nessa zona, também conseguiu trazer mais atividades comerciais. Isso significa que, com essa referência da zona de Qianhai, agora, após a criação da nossa zona em Hanqing, as atividades comerciais também vão aumentar e vai ter mais procura de serviços jurídicos, tais como a prevenção de riscos por parte de empresas e indivíduos dentro desta zona, enquanto o número de casos relacionados com Hong Kong e Macau também vão aumentar. E na prática atual, devido aos fatores da complexidade e da morosidade durante a averiguação oficiosa sobre as leis externas pelos tribunais, para essa fim, para a resolução destas complexidades, nós queremos criar um centro de investigação das leis externas e, com base da reserva dos recursos humanos e instituições profissionais da Macau, vai estabelecer este centro, vai ser uma pessoa coletiva, sem fins lucrativos, prestar serviços jurídicos que envolvam a investigação jurídica dos países da língua portuguesa e da RAEM e das outras legislações extraterritoriais. E outra questão, já sabem que temos acordos judiciais entre duas regiões, nomeadamente temos confirmação da execução recíproca das decisões judiciais em 2006, que é em matéria civil e comercial, e o outro é de 2020, é a revisão de acordo sobre o pedido mútuo da citação ou notificação dos atos judiciais e da produção de provas. Estes dois acordos, eu acho que não são aplicáveis à situação da zona da cooperação aprofundada, porque nós precisamos algo ainda mais simples do que estes dois acordos para serem aplicados em Hanqing. Claro que isso também precisamos de aproveitar as novas tecnologias para estabelecer um outro regime de acordo, nomeadamente para criar uma plataforma eletrônica que inclui a transferência de documentos, a instrução de procedimentos transfronteiriços, a consulta de processo, a troca de provas, etc, etc. Este tipo de cooperação judiciária interregional online para todas as tramitações promover a simplificação dos procedimentos de confirmação e execução recíproca das decisões judiciais e decisões arbitrais na zona da cooperação aprofundada. Porque há também muitas questões práticas, mas essas são alguns aspectos gerais que acho que estamos a sentir a maior dificuldade. Em relação à terceira parte. A terceira parte é sobre resultados e perspectivas futuras da integração dos sistemas legais da Zona de Cooperação Aprofundada. Primeiro, quanto ao âmbito legislativo, foi estabelecido um regime específico para apreciação, ou seja, todos os projetos legislativos relativos à construção da zona de cooperação são apreciados em qualquer momento, o mais rápido possível.
Por isso, sabemos que o processo legislativo demora muito tempo, normalmente, mas quanto à construção da zona de cooperação, como tem este novo regime ou mecanismo, vai ser muito mais rápido. E este ano também foi lançado 22 planos neste ano, dos quais 3 são apresentados para apreciação preliminar. Primeiro, que é um diploma que tem a ver com a elaboração dos diplomas relativos à zona de cooperação, que vai ser aprovada pela Assembleia da População Nacional. Segundo, é um diploma sobre o exercício de provisão de pessoal médico na zona de cooperação. Além disso, também temos projetos preparados sobre o desenvolvimento da indústria da medicina tradicional chinesa, bem como de gestão sobre o sistema de acesso imediato através de compromisso para explorar no setor de alimentação. E por isso vemos aqui que tem um mecanismo específico para o processo legislativo. Ou seja, vamos efetuar alguns ajustamentos flexíveis de leis, regulamentos administrativos e regulamentos legais. Além disso, quanto ao trabalho jurídico, também temos realizado várias tarefas sobre a articulação das regras, porque a articulação das regras é muito significativo na Grande Bahia, porque a ilha de Hangqin, sendo uma zona de demonstração e zona piloto, o seu valor nuclear é inovação institucional e a sua competitividade principal é aproveitar bem esta política experimental e avançada atribuído pelo governo central. Por isso, criamos um grupo especializado interdepartamental que é composto pelos juízes e advogados para estudar as políticas, bem como a articulação das regras. E é assim que elaboramos uma orientação sobre os trabalhos de articulação das regras. E foram propostos 12 medidas para a articulação. Incluem promover a legislação nacional, pedir a delegação de poderes, transformação legal, celebrar acordos de cooperação, assistências jurídicas, bem como outros meios tecnológicos para efetuar a articulação das regras. Quanto ao bem-estar social, em 2002, ou seja, este ano, vai ter mais de 40 diplomas relativos à articulação que estão prestes a ser lançados. Este tem a ver com a articulação de regras. Depois, a orientação e apoio a indústrias. Temos realizado muitos trabalhos, esforçamos muito e podemos ver que existem aqui alguns dados que é o dados até fevereiro deste ano, que temos 340 novas empresas de capital de Macau, quase 5.000 empresas de capital de Macau, e este ocupa 77,68% de 4 indústrias principais. No dia 21 de março deste ano, a Comissão Executiva da Zona de Cooperação publicou 10 medidas para reduzir os custos para as empresas da Zona de Cooperação. E vou apresentar de uma forma de infografias. Primeiro é a diminuição de custos dos escritórios de empresas de natureza tecnológicas, ou seja, o
A duração de atribuir este subsídio de renda será estendida de 3 para 5 anos e o limite máximo de subsídio mensal é de 100 pedagas por metro quadrado. Este é o máximo mensal. Este já é este custo é muito elevado comparando com outros sítios, porque muitas zonas exigem menos de 100 pedagas. Por isso, acho que este subsídio já é suficiente. E nos primeiros 2 anos, o subsídio será atribuído segundo os critérios originais e nos 2 anos seguintes, o subsídio será 50% do montante do primeiro 3 anos. Depois, diminuir a renda e o custo de vida dos trabalhadores da zona de cooperação, como o sistema, redes de transporte públicos, rendas e muitos aspectos ainda devem ser aperfeiçoados. Comparando com a zona que nós vivemos, os custos serão mais elevados. Por isso, vamos oferecer um subsídio mais elevado. Quanto à licenciatura, estudantes de licenciatura, será 30 mil, de mestrado, 100 mil, doutoramento, 150 mil, também tendo em conta de outros profissionais que vão desenvolver a sua atividade na zona de cooperação, que não são licenciados nem de outros tipos de alunos. Também iremos dar alguns subsídios para estes novos destinatários. E quanto à redução de custos operacionais de instalações complementares, estas são as entidades que operam os estabelecimentos comerciais nesta zona de cooperação ou à volta da zona. Quanto a reduzir os custos de recrutamento na empresa, temos oferecido os serviços para o recrutamento nos sites de recursos humanos de prestígio. Vamos disponibilizar serviços de listagem de emprego, de pesquisa personalizadas de candidatos e também vamos realizar várias atividades para a articulação de quadros qualificados nas instituições de ensino superior de dupla primeira classe. Próxima parte é outra política que apoia os investidores de Macau para desenvolverem na zona de cooperação. Ou seja, os investidores de Macau podem ter vários subsídios para a renda, para a remodelação da habitação e alguns prêmios para iniciar a sua atividade na zona de cooperação. Depois, também iremos lançar mais subsídios. E quanto ao montante do subsídio e de prêmios, também iremos anunciar as regulamentações mais detalhadas. Depois será a redução de custos da utilização da energia. Também iremos dar alguns subsídios. Também iremos aperfeiçoar os serviços de restauração na zona de cooperação.
Antigamente, quando os pedidos têm uma exigência da utilização efetiva de 30% durante o ano dos escritórios e dos parques, mas esta exigência foi eliminada. Por isso, os escritórios e as parques na zona será permitido requerer o apoio financeiro para construir as cantinas e pedir os subsídios para o seu funcionamento. Depois de vermos esta política, já existem muito mais cantinas criadas. Além disso, quanto aos transportes públicos, iremos aumentar a frequência de transporte públicos, bem como prolongar o seu horário de funcionamento para resolver os problemas de dificuldade de deslocações. Também vamos aumentar o número de sítios para estacionamento. Também vamos garantir os serviços educativos e os recursos educativos na zona de cooperação para os filhos dos trabalhadores, para elevar a qualidade do ensino. Também iremos realizar a cooperação com instituições educativas. Vejamos que recentemente já tem algumas entidades ou escolas que estão a ser... As escolas de renome estão a ser instaladas na zona de cooperação. Estas são 10 medidas para o aperfeiçoamento da zona de cooperação. Além disso, agora vamos falar de como é que atrair os quadros qualificados. Vamos permitir os profissionais em áreas como finanças, arquitetura, planeamento, que sejam habilitados para exercer a sua atividade na zona de cooperação. Experiência que ela adquirida no exterior pode ser considerada como adquirida no interior da China. Além disso, profissionais de saúde também será incluída abrangente nesta medida. E quanto à governação comunicativa, esperamos que podemos incentivar os proprietários ou profissionais de Macau a integrar-se na comunicação. Como advogados e contabilistas podem participar no Conselho de Propriedades, podem discutir assuntos sobre que encontra na comunidade, bem como defesa em termos jurídicos, por exemplo, para resolver conflitos, porque já tem muitas pessoas que compraram casa na zona da cooperação e recentemente surgiram muitos conflitos. Por isso, também vemos que tem muitos advogados que interfiram para fazer a reconciliação dos conflitos. E quanto à comunicação de Gongbei, que também foi coordenado foi criado um posto de serviço composto pelos voluntários de Hong Kong, Macau e de Gongbei para coordenar e tratar os conflitos entre pessoas envolvidas de Hong Kong, Macau e Taiwan. Além disso, na zona de cooperação também fizemos muitas promoções para atrair mais
quadros qualificados a desenvolver na zona de cooperação. Também foi criado um primeiro contingente de 16 elementos de Macau voluntários da China. Eles também integraram nos trabalhos de segurança pública de Hangqin. Também desempenham um papel importante na gestão comunitária de Hangqin. Além disso, quanto a benefícios fiscais, se calhar ouvem mais sobre este aspecto. Em termos fiscais, também vai ouvir dos 15% do isenção do imposto sobre o rendimento pessoal e do imposto sobre o rendimento das empresas. Por exemplo, quanto ao rendimento pessoal, só se cobram até 15% do imposto. Por isso, acho que esta é uma boa medida de atrair mais quadros qualificados a desenvolver na zona de cooperação. Por último, gostaria de compartilhar sobre intercâmbio e cooperação entre os setores jurídicos de Guangdong e Macau. Sabemos que no final de 2020, o Departamento da Justiça permite os advogados de Hong Kong e de Macau para participar nos exames de advogados da China. E houve muitos advogados que passaram no exame e exercer a profissão de advocacia no interior da China e criar escritório de advocacia no interior da China. E muitos advogados de Zhuhai e de Macau, por um lado, têm rica experiência do direito de Macau, também criaram associações jurídicas. Então, foi elaborado em conjunto um manual de orientação sobre os direitos de Hong Kong, de Zhuhai e de Macau. É um manual ou orientação muito pragmática para resolver os conflitos jurídicos. E este manual de orientação também é facilmente de compreender porque a linguagem é muito simples. Esta é uma orientação popular. E o nosso escritório de advocacia Tentans também participou na elaboração deste manual. Além disso, os juristas de Guangdong e de Macau também realizam regulamentos, seminários jurídicos, visitas e atividades de intercâmbios para contribuir para o desenvolvimento e construção da zona de cooperação. Bem como este seminário também contribui para o desenvolvimento. Como não, a minha apresentação é muito breve, se houver alguma insuficiência, peço a vossa compreensão. Bem, muito obrigada pela sua apresentação. A sua partilha é muito rica. Eu estou muito interessado e entusiasmo quanto às matérias. Eu não sei se os presentes têm alguma pergunta para colocar à senhora doutora Liu, nomeadamente sobre o regime jurídico na ilha de Hangqin. Temos a senhora advogada para vos responder. Sim, querem levantar o vosso braço, assim passamos o microfone.
Sim, há pouco ouvi sobre uma situação em Ranching, porque há um posto da polícia, tem 17 pessoas de residentes de Macau e são tipo agentes, fazem perdura da zona. Eles antes já eram polícias ou têm experiência policiais ou como é? Posso saber essa situação? Acho interessante. Bem, estes 17 elementos de Macau é nomeado como contingentes. Não sei se eram polícias ou não, mas nós recrutamos voluntários para participar ou ajudar nos trabalhos policiais da zona. Claro que temos de ter algumas exigências quanto à sua situação física ou entre os outros aspectos, mas eu não tenho certeza se eram polícias antes de que mudaram para Ranching. Senhora advogada, tenho também uma pergunta. Há pouco disse os qualificados, as empresas qualificadas têm um subsídio para renda 100 patacas por mês. Estas 100 patacas, porque na elaboração desta política, acredito que esta é como objetivo de servir as indústrias de alta tecnologia e como escritório de advocacia, se calhar já não podemos usufruir esse subsídio. Por enquanto, ou pelo menos o meu escritório não usufruímos este tipo de subsídio. Senhora advogada, a minha pergunta tem a ver com a sua experiência. Por exemplo, os casos que você já lidou têm a ver com alguma indemnização no âmbito da construção civil? Em Macau, há muitos casos relacionados com gente ou empresas de Macau, nomeadamente nas compras dos imóveis. Esses conflitos, há muitos, nomeada matéria civil e comercial, e também na construção civil. E ainda no plano diretor também falou sobre a garantia jurídica nesta zona da cooperação. Gostaria de saber que parece que vai alegar a competência dos tribunais na Ranching. E da vossa perspectiva, os tribunais da Ranching, como é que conseguem ampliar as funções? Tem alguma proposta para esses tribunais em Ranching? Os tribunais em Guangdong e em Macau querem que nas ações judiciais ou nos direitos subsistenciais pode haver uma convergência entre o regime jurídico de Macau e de Guangdong. Assim, em Ranching, e podemos ambos os tribunais de Ranching ou da Macau, conforme o seu conhecimento legal, a fazer uma decisão adequada. Claro que nós também pretendemos aperfeiçoar as tramitações e elevar a transparência nas ações judiciais. E ainda os tribunais podem dedicar mais em mediação antes, durante ou depois da ação judicial para os conflitos em matéria civil e comercial. Nós temos mediadores comunitários para participarem nos trabalhos dos tribunais
no interior da China, sendo esses jurados nas ações judiciais. Nós também propomos esta possibilidade também reforçar o intercâmbio entre os magistrados de Macau e Hanqing. Ou seja, convidamos juízes de Hanqing para fazerem estágios em Macau ou vice-versa. Ou até podem participar em julgamentos nos tribunais de Macau, por sua vez, melhor dominar a situação de Macau. E vice-versa, os juízes de Macau também podem fazer a mesma coisa em Hanqing, por exemplo, com uma duração de meio ou um ano. Porque assim é que consegue conhecer de uma forma mais aprofundada de direito substancial, das tramitações nos tribunais. Também, como nós temos agora intercâmbio entre os funcionários públicos que temos agora, no futuro podemos reforçar ainda mais intercâmbio entre os juízes, até mediadores dos dois lados, assim acelerando a integração do regime jurídico dos dois lados. Gostaria de perguntar sobre as empresas da grande categoria. Esta política tem alguma política concreta para incentivar a entrada das marcas da grande categoria? Quanto a isso, podem ver que é um âmbito individual dessas medidas. Claro, as regulamentações complementares ainda não temos. O governo precisa de ainda pôr políticas ou medidas pormenores para esses itens. Espero que os profissionais da Macau também podem contribuir a sua contribuição, por exemplo, venham investir a Hanqing e também assim, por sua vez, vai usufruir os benefícios para isso. Há uns tempos atrás, quando eu estava em Hanqing, esteve num centro de incubação em Hanqing, também contou com participação de muitos jovens da Macau. Eles dedicaram em restaurações e alimentos. Optaram para desenvolver em Hanqing, se calhar propriamente por causa desses incentivos atribuídos pelo governo. Mas quanto às pormenores, talvez não dominam muito quanto a esses pormenores neste âmbito. Acredito que Hanqing quer também atrair jovens da Macau. E como é que pode, por exemplo, o escritório CNC pode ajudar as empresas para erradicar em Hanqing? Estamos colaborando com o Centro de Incubação da Hanqing para ver quais são os trabalhos que podemos avançar. Porque para os jovens menos que 45 anos, há muitos incentivos a atribuir a esses jovens. Por exemplo, imposto, entre outros, renda, subsídios. Nós também queremos estabelecer uma empresa de consultadoria e espero que em breve vai ter a boa notícia. Compreende, não é? Compreende. Porque, sim, na verdade, em Hanqing, é verdade, tem podemos até considerar um vale de incubação destinado aos jovens da Macau, os novos empreendedores da Macau.
lá. Aliás, toda renda, a isenção de renda nesta zona para os jovens empresários. E mesmo passando o limite de rendimento estabelecido pela Macau, apenas cobra a taxa correspondente ao imposto da Macau. Por isso, esta zona da cooperação em Hanqing é uma boa oportunidade para os jovens empresários. Ainda gostaria de perguntar, abaixo de 45 anos, sim, jovens abaixo de 45 anos ainda são considerados jovens. Se calhar muita gente acha que 45 anos ainda são jovens, mas enfim, são jovens empresários. Temos uns incentivos muito especiais para aqueles abaixo de 45 anos, mas claro que aqueles que for superior a essa idade também haverá outro tipo de incentivos. Os nossos advogados, espero que os advogados em Macau também podem contribuir para incentivar mais gente a trabalhar, ou não, a investir em Hanqing, porque nesta zona da cooperação aprofundada é uma estratégia importante do Estado, por isso há muitos incentivos para os investidores. Por isso, a gente de Macau, quando querem desenvolver as suas atividades lá, imposto é baixo, custo da vida é baixo. E o governo também vai dar muito apoio para sua concretização. Tenho duas questões. Primeiro é sobre o direito civil e comercial, como o senhor advogado referiu, que tem uma insuficiência em termos de direito civil e comercial. Mais concretamente, quais são estas insuficiências? Um deles é uma insuficiência sobre o acordo de 2006 e de 2020, porque já é muito tempo. Quanto ao acordo de 2020, já realizamos uma revisão e o processo de revisão também é muito longo e fizemos simplificar o processo judicial. Essencialmente, o tempo demorado para aumentar a eficiência, porque ações judiciais normalmente demoram muito tempo e que envolvem muitas questões, que muitos problemas só podem ser resolvidos nos tribunais superiores. E também precisa de ser confirmado pelos tribunais superiores. E vejamos que os tribunais dos dois lados também dedicaram muito nesta área, principalmente em relação aos processos de recursos para aumentar a eficiência. Estamos a procurar algumas medidas para resolver os problemas mais relativamente simples. Outra questão sobre a convergência e integração dos sistemas legais de dois lados. É uma tendência, existe esta tendência. É uma integração do sistema legal da China para Macau ou é vice-versa?
O que nós pretendemos é esperamos que os residentes e empresas de Macau podem aplicar os direitos com menos diferenças de lei da China, ou seja, esta tendência é uma integração do sistema legal do interior da China para Macau, para diminuir as diferenças com o sistema legal de Macau. Mas claro que temos insuficiências do sistema legal de Macau, como hoje, este ano, o Departamento de Justiça da Zona de Cooperação em relação a leis de imóveis também vai ter lançado algumas orientações detalhadas para a comparação entre o sistema chinês e de Macau. E em relação a esta questão, temos muitos juristas que estão a estudar e vai lançar em breve. Recentemente também estamos a apreciar, analisar algumas normas sobre este diploma. E vejamos que tem algumas normas do sistema legal de Macau é mais avançado e mais aperfeiçoados. E se for assim, vamos aproveitar mais sobre as normas do sistema legal de Macau. Sim, faz favor. O senhor português. Só um bocadinho. O senhor tem que pôr o escutador, acho. Alguém pode... Ok.係，我都有一個問題嘅。嗱，你作為律師啦，如果咧，acho que a senhora advogada tenta ligar o aparelho, não é? 具体的生活上的问题。Não está, mas vou traduzir. Sim, não problema. 係咁，我嘅問題咧，咁你作為律師啦，你有冇參與過一啲個案呢？或者知道某啲嘅個案呢？就係天津有個橫琴有個法院呢。OK。因為你係介紹到都好廣泛啦，個內容講到一啲嘅津貼啊、補助啊，俾澳門嘅商人啊，或者係年輕人啊，或者係公企業啊。點解？如果當然，如果出現一啲嘅爭議嘅時候呢，究竟要用邊度嘅法律呢？咁我相信原則上嗰個地區應該係用中國嘅法律去解決喺橫琴發生嘅任何嘅爭議嘅。一係呢，就根據國際司法去計究竟應該用邊一度嘅法律啦，係咪？但呢度呢都會出現一啲嘅問題，可能每一個人嘅狀況都唔同啦。嗱，有啲人係澳門係常居地嘅，但係佢然之後喺橫琴亦都作為一個常居地嘅時候，咁究竟呢個情況下，佢仲係咪真係可以用澳門嘅法例，定係中國嘅法例呢，去解決佢嘅爭議呢？因為原則上佢作為橫琴一個常居地嘅人嘅話，佢係咪應該受到橫琴嘅依個嘅法律嘅保障啊嘛？即係用中國嗰套法律咯。因為你應該按翻你本身嘅人嘅法律狀況去用唔同嘅法律。
Bom, senhora advogada, conhece algum caso em tribunais de Hanqing utilizaram o direito de Macau ou de Hanqing, ou de China, aliás? Já conhece algum caso concreto? Eu não conheço. Na aplicação da lei, mesmo os casos conflituosos conta com uma parte que é Macau ou Hong Kong, podem primeiro optar o tribunal ou podem resolução de conflito em tribunal da China, de Macau ou de Hong Kong. Mas podem sempre optar. Mas se um caso... Eu conheço um caso que nos tribunais da Hanqing as partes optaram pelo direito da Coreia do Sul. Já devia ter uma audiência há uns dias atrás, há um mês atrás, mas devido à pandemia adiou a audiência. Para isso, entre os conflitos conta com diferentes nacionalidades, devia primeiro decidir que tipo de jurisdição deve aplicar. E a segunda pergunta dele tem a ver com as medidas e incentivos às pessoas de Macau para erradicarem lá, investirem lá. E agora, os residentes de Macau, se calhar também preferem que aplicar o direito de Macau para regular a sua vida. E porque não conhecem direito do Indochina? Claro que cada país também tem a sua lei de conflitos para resolver quando haja conflito. Normalmente aplica-se direito da China. Portanto, no futuro haverá a possibilidade de que, caso acontecer uma situação, até aderir a uma inovação na lei de conflito da China, que em determinadas circunstâncias pode aplicar diretamente direito de Macau. Não sei, é uma sugestão. No futuro, na lei de conflitos do interior da China, não se resulta sempre a aplicação da lei da China, mas sim da Macau. Não acho que na lei de conflitos da China aponta sempre para as leis da China. Muitas vezes também tem que verificar a nacionalidade das partes. Entretanto, agora, para Macau ou para Hanqing, para quem quer residir em Hanqing ou como uma residência habitual em Hanqing, se acontecer algum conflito e de acordo com a lei de conflitos, tenta verificar a sua relação com onde? Porque essas regras, na verdade, nós pretendemos agora estabelecer uma regra em Hanqing que possa beneficiar mais os residentes de Macau. Vamos aperfeiçoar o nosso regime atual para que tudo torne-se cada vez mais justo, mais transparente e mais científica, para que os residentes de Macau, quando pretendem mudar para Hanqing, se sentirem melhor, se sentirem bem. Mas... Boa tarde e 唔該晒你嘅介紹，非常之有趣嘅。
Gostava de perguntar, Also uma 問下啦 empresa 嚇， de 一間 Macau 澳門嘅公司，一 queira 間企業 estabelecer 希望喺 em 橫琴 se a empresa 註冊。 em China tiver 咁 lucros, 如果 como é 喺 que 橫 é 琴有 taxado, 利益、有收 como 入 é que são 嘅話， taxados os lucros 有利潤嘅 e 話， qual a 係點 possibilidade 樣 de 去 repatriar 扣 esses 稅嘅 lucros? 咧？係扣俾澳門啦，定係扣俾橫琴啊？ Pois a sua pergunta tem a ver com uma empresa a investir em ranching, depois como se conta o imposto para o seu lucro? Como é que pode transferir o lucro em ranching voltar para Macau? Em relação ao regime fiscal em ranching, as empresas a investirem em ranching, em princípio, o imposto em ranching de certeza não vai ultrapassar o nível de Macau. Bom, isso significa que se depois de cálculo o imposto for superior a Macau, então não vai cobrar. Ou seja, o imposto, a cobrança máxima do imposto vai ser igual a Macau. E agora, transferência de numerário ou do seu rendimento, como sabem que a política de liberalização de primeira linha e controle a segunda linha, isso significa que os lucros na zona de cooperação aprofundada é como fosse dinheiro depositado em Macau, ou seja, não há controle. A sua mobilização vai ser assim a política. Ou seja, nesta zona da cooperação, nós usufruímos os benefícios de, por exemplo, incentivo fiscal, entre outros benefícios. A ideia da questão é que como o lucro em ranching pode voltar para Macau, o dinheiro vai voltar para Macau. Se calhar o meu colega pode responder sobre esta mobilização da capital entre dois lugares, dois lados. Se calhar compreende melhor do que eu. Obrigada pela sua pergunta. Por exemplo, de acordo com a senhora advogada, esta política da liberalização de primeira linha, controle de segunda linha, portanto, residentes ou empresas a investirem em ranching, os câmbios, aliás, a moeda estrangeira podem entrar a ranching e trocar para renminbi, porque as atividades precisam de fazer a sua liquidação em renminbi. E agora, para voltar essas capitais para Macau, precisam de fazer um registro. Ou seja, após cumprir os deveres fiscal, e assim pode transferir de volta os capitais. Sei que a ANSEM também fizeram uma medida de incentivos para a liberalização de mobilização de renminbi a nível internacional. E para essa política, a região da Grande Bahia é o centro dessa política. Por isso, não precisa ter medo que as moedas que entraram para ranching e os lucros, claro que depois pode voltar para Macau. 有好多個問題，都係同呢個資金有關係嘅。咁嗱，呢個一線開放二線管住嘅政策啦。Pois esta política da liberalização primeira linha e segunda controla a segunda linha, como é que se conta? Pode desenhar essa linha? Bom, a primeira linha é
zona da cooperação aprofundada da ilha de Hanqing, a própria ilha de Hanqing, a partir da UMAC. E a segunda linha significa onde liga a ponta de Hanqing com outras cidades da Zhuhai. Por isso, aquela ponta é a limitação da segunda linha. Quando começa essa política? Já tem. Essa política já começou. Parece que vai lançar essa política oficialmente em 30 de agosto. Mas, se calhar devido à pandemia, as obras atrasaram e por isso se calhar vai adiar mais um pouco. Não sei, da minha perspectiva, nos finais deste ano, vamos ver se podemos já lançar essa política. Ou seja, quando estiver pronta o túnel da Wanzai, e assim é que só se calhar com a conclusão da obra do túnel da Wanzai é que podemos permitir o início desta política de uma linha e duas linhas, a primeira linha e segunda linha. Porque para controlar a segunda linha significa que temos que fechar aquela fronteira, aquela limitação da segunda linha. Seja advogada, há pouco falou sobre a troca de moeda em Hanqing. Por exemplo, se alguém da China estabelece em parceria com o residente de Macau uma empresa em Hanqing, o lucro desta empresa é considerado lucro de Macau? Quem estabelece empresa em Hanqing, então é desta natureza. Mesmo a sua parceira é da China, também pode voltar essa capital para Macau. Se for uma empresa mista em ilha de Hanqing, usufruir a política de Hanqing. Ou seja, mesmo com uma parceira do interior da China, também podemos. Isto não tem nada a ver com o status dessa parceira dela. Porque o subjetivo é a empresa, não é a pessoa atrás. Quanto a essas empresas mistas, desde que seja estabelecida em Hanqing e quanto a parte de sócio ocupa mais do que 10% da sua empresa, então consegue usufruir todos os benefícios da zona. E também o capital também pode ter uma liberalização de mobilização da capital. Mas então, para esta empresa, só o capital, já percebi, só o capital investido pelo residente de Macau, a respectiva proporção pode voltar para Macau. Mas o investimento do seu sócio da China, a proporção dele, o investimento dele fica na China. Se calhar a senhora advogada pode deixar o seu contato para os nossos amigos. Acho que está na última página da PPT, não é? Sim, este é o meu contato. Este é o meu telemóvel. Há pouco também falou sobre a segunda linha vai conseguir implementar no final do ano. Mas este controle, sim, é o controle de mercadorias e pessoas. Ou seja, aqueles veículos de monomatrícula não vai poder passar pela segunda linha para outras cidades da Zhuhai, pois não?
Mais perguntas? Não como João Yun. Hay, tôi có một vấn đề嘅。係關於都係呢個一線兩線嘅問題啦。其實呢一個政策咧，係咪會令到澳門嘅人比較容易去橫琴咧？外嚟即係包括啲唔係中國籍嘅人都可以容易啲去到橫琴咧，而唔需要去另外申請呢個簽證咧？Voltou à questão da uma linha e segunda linha. Isso significa que após a implementação da política para quem pretende entrar a zona da cooperação, ou seja, na primeira linha, aquelas que não são aquelas são da nacionalidade estrangeira para entrar na China, inicialmente precisam aplicar visto para a China. Mas agora, com a abertura desta primeira linha, significa que no futuro não vai precisar de visto para Hanjin. Mas eles têm cartão de bilhete, têm bilhete de identidade da Macau, não é? Então, se tem bilhete de identidade da Macau, então sem visto pode entrar a zona da primeira linha. Por exemplo, agora nós quando vamos agora também podem ir。其實而家係嘅，而家都係第日開放咗之後係咧，你可以拎住個身份證去到橫琴啦，但係就唔出得第啲地方咯。Mais perguntas? Olha, aproveitam, a senhora advogada ainda está cá conosco. Podem esclarecer mais questões. Olha, se não tiverem mais perguntas, se calhar ficamos por aqui a sessão. Mais uma vez agradeço a apresentação da senhora advogada Liu Xiaohong. Muito obrigado e boa noite a todos.